Obrigada. Agradeço inicialmente ao professor Luiz Gustavo Grandinetti pelo convite. Faço homenagem ao professor Luigi Ferrajoli, em quem está presente. É muita honra de estar aqui hoje. Professor Diogo, caro colega, também da Comissão de Penal, que anda meio desaparecido. Professor Rui Cunha Martins, professor Marco Aurélio Marrafon, aos presentes. Eu sei do tempo, já dei umas cortadas aqui. Eu, depois de duas palestras extremamente profundas e técnicas, eu vou falar um pouco aqui da questão da teoria do direito, mas o meu pé na criminologia, um pouquinho na criminologia crítica, peço permissão a vocês que eu faça permanentemente referência não só à teoria do direito enquanto uma técnica jurídica, mas também como isso resvala para justamente a prática do direito e como se desvela as consequências de uma teoria do direito engajada, não engajada, teoria pura, positivista pura, nas próprias práticas diárias, não só do judiciário, mas com consequências na vida cotidiana de todos. Nessa questão de uma dogmática jurídica, nós, aqui no Brasil, padecemos ainda de uma cultura dos manuais, no qual, como muito bem disse o professor Marrafon, a gente ainda tem uma discrepância e os alunos, logo no início da graduação, se deparam com a definição do fenômeno do direito, né, um estudo com os conceitos jurídicos altamente abstratos, descolados da realidade da vida cotidiana, relegados a um puro tecnicismo. Não se renega o tecnicismo, mas sim o puro tecnicismo, excluindo-se toda e qualquer construção do conhecimento sobre o direito que leve em consideração as condicionantes existentes na sociedade e no homem, como seus desejos e afetos, a influência do imaginário social na produção daquela norma, as mutações políticas, as demandas sociais, as próprias transformações dos direitos fundamentais, dos novos direitos que são incorporados nas Constituições, as permanências e as rupturas históricas no processo constitutivo do direito. As teimosas investidas de um mundo em vertiginosa mutação, as crises sociais sucessivas, ao clamor da vida que reclama nova configuração político-jurídica, inspirada pela ética da solidariedade, por esse novo constitucionalismo nas sociedades complexas, em um universo cada vez mais interdependente, a resposta, né, de alguns juristas positivistas puros acabam ficando apenas no refinamento das suas técnicas analítico-descritivas, encarando o drama humano com o óculos de um aparato conceitual que lhes garante um confortável afastamento do campo de luta, mas não responde justamente à efetivação de direitos que aquelas normas pressupõem deveriam fazer na vida comum. A naturalização das práticas do direito na sociedade, sem esse devido olhar do quanto de político e de efetivação de direitos ali naquela realidade cotidiana, acaba retirando a possibilidade de crítica e generalizando um senso comum tido como neutro. E que foram construídos com valores hegemônicos na sociedade, com valores presentes na sociedade, e que, ao se analisar a norma pura apenas na sua formalidade, na sua produção, quem produz, como produz, acaba escondendo justamente quais são o que a teoria política, a ciência política e o que de político e social e econômico existe naquelas normas, retirando, assim, a possibilidade de se avaliar se aquelas normas produzidas, até formalmente, conforme
os direitos fundamentais constitucionais, se efetivamente, materialmente, aquelas normas estariam em consonância com o que é materialmente do seu conteúdo requerido. Daí a crítica em limitar o estudo do direito, em qualquer de suas múltiplas áreas de campos de incidência, aos aspectos puramente técnico-jurídicos, impossibilitando uma apreensão do fenômeno do direito de forma mais profunda e capaz de nos trazer uma percepção mais adequada dos modelos jurídicos contemporâneos, os quais, indubitavelmente, deitam suas raízes não só em períodos históricos passados, mas nas lutas que se travam nas sociedades contemporâneas, nas expectativas de cada grupo que se coloca nessa sociedade e que saem, né, essas demandas, que saem de dentro dessas lutas, desses diferentes grupos que se colocam na sociedade, cada um perquerendo e requerendo seus direitos. Isso, trazendo para o Brasil, é de uma suma importância, porque o Brasil se constitui, desde o seu nascimento, através de um processo extremamente violento, no qual a gente tem extermínio indígena, nós temos a escravidão, que, se formos analisar, o Brasil foi o último país a acabar com a escravidão no mundo ocidental, acabar oficialmente, através de normas, porque, de fato, ainda é um país no qual nós temos a escravidão nos rincões desse nosso enorme país. Então, entender esse descompasso, como nós fomos, como algumas permanências nós continuamos a ter, de fato, na sociedade, e como apenas um estudo do direito, se nos cingirmos apenas à sua formalidade, mas não ao seu conteúdo, nos incapacita de enxergar o quanto o direito ainda não nos fornece justamente essas possibilidades de realização dos direitos fundamentais. A ótica dogmática puramente positivista, por si só, não nos permite desvendar o que há de político nesses institutos jurídicos. Ou seja, ao separar o plano das explicações técnicas inerentes a um saber especializado do plano dos argumentos justificadores, tais construções científicas são protegidas por escudos impenetráveis ao exame das raízes históricas, das formas jurídicas e do poder político por ela instrumentalizado, porque não é só forma, mas sim conteúdo. A teoria do direito positivista interessaria apenas uma teoria geral, acrítica e formalista, que talvez lhe sirva de suporte único para descrever o sistema jurídico sem maiores fundamentos da sua legitimidade, que é isso que nos importa hoje, ao fundo. O positivismo jurídico, ao realizar apenas o exame extrínseco das normas, com objetividade, e apenas com ela, deixa a desejar na ciência do direito e não realiza a crítica interna das normas, com suas implicações políticas e sociais, ignorando a existência de uma parcela do imaginário radical, desses desejos e afetos ao que eu já me referi, das emoções e simbolismos no direito e as ambivalências e paradoxos descritivo-prescritivos daí decorrentes. A consequência foi o afastamento e a confusão, muitas das vezes, entre a academia e as práticas cotidianas do direito. A releitura, pelo ângulo epistemológico da função dogmática no direito, não proporciona, no direito, se formos fazer a leitura positivista pura, um tipo de conhecimento que nos traga uma resposta satisfatória quanto à efetividade do direito. Né? Por exemplo, se formos analisar decisões judiciais criminais, vou pegar na minha área, que se referem à periculosidade do agente, ou a gravidade do delito, ou a questões de ordem pública, num determinado período, vamos pegar agora, recentemente, desses últimos 2 anos, apenas do ponto de vista jurídico da norma aplicada nas decisões judiciais, sem entendermos o que há de efetividade ou não naquela norma, se ela é apenas formalmente colocada. Poderíamos, no máximo, informar que tais fundamentos estariam sendo usados mais hoje do que há 10 anos atrás.
né? Ou ainda que a criminalidade, com uma suposta consequência de periculosidade social, teria aumentado, trazendo um risco maior à população, que é o que se vê no enorme número que nós temos de encarcerados provisórios no Brasil. No entanto, se nos debruçarmos com outra ótica, não só a técnica formal da norma aplicada, sobre essas decisões, valendo de olhares e saberes múltiplos, e aí aqui o garantismo é precioso para realizarmos essa operação e esse olhar, para verificarmos o quanto de efetividade, qual é o descompasso entre o que a norma formalmente estabelecida e o que a Constituição quer, e como a norma está sendo implementada, como ela foi legislada e como ela está sendo implementada, o que nós vamos encontrar são os velhos discursos criminológicos da periculosidade do século XIX, sempre presentes. E essa permanência histórica do autoritarismo, do racismo desqualificador das pessoas, que é a conservação do próprio extermínio, e devo dizer que a recente pesquisa calcula que entre 2001 e 2011, o número de desaparecidos em atuações policiais no Brasil é em torno de 11 mil, é o número de pessoas desaparecidas, não, os famosos desaparecidos da democracia, nem a ditadura militar conseguiu desaparecer com tantas pessoas. Se não enxergarmos como todas essas normas, e elas se articulam entre si, e o seu conteúdo material, né? Qual é o conteúdo material da norma, e se ele está conforme aos direitos fundamentais colocados na Constituição, não conseguimos enxergar essa realidade colocada no dia a dia. Daí a necessidade de afirmarmos uma mudança de paradigma no estudo da teoria do direito, e daí também entendermos, né, a necessidade premente que temos de reforçar aqui no Brasil, como em vários outros locais, justamente uma teoria do direito garantista, uma teoria constitucional garantista, para que nós possamos realizar na prática aquilo que nos é prometido. Alguns lugares, o que foi prometido, podemos pegar a Europa do Estado do Bem-Estar Social, prometido, realizado e hoje cada vez mais descumprido, e no caso do Brasil, cuja nossa Constituição completou 25 anos neste mês de outubro, muitas coisas prometidas e não realizadas. Assim, né, pugnando justamente, e talvez no Brasil tenha havido uma compreensão sobre o garantismo de forma limitada e limitadora, alguns por má compreensão, outros, de outra parte também, por má fé, porque, ao pugnar por um garantismo pleno, ou seja, como a teoria do professor Luigi Ferrajoli, nos pugna a necessidade de, efetivamente, trazer esses direitos fundamentais à vida. Então, o garantismo no Brasil acabou por se tornar mais conhecido por sua influência no campo das ciências penais. Mas ele se estende a todos os direitos fundamentais. Esse garantismo, ele porta em si 3 sentidos conexos e que podem ser distinguidos, embora se imbriquem entre si. Um modelo normativo de direito que impõe limites às autoridades públicas, por exemplo, no que toca aos direitos da liberdade, no campo penal, né? Mas também um modelo normativo que pode e deve ser estendido para todos os direitos fundamentais, não só os que dizem respeito à liberdade, mas os direitos sociais, moradia, saúde, educação, enfim, todos os direitos que tocam a dignidade da pessoa humana, o viver da pessoa humana, direitos políticos, o direito de livre manifestação, né? O garantismo também designaria uma teoria jurídica que entende as categorias, como já bem falado pelo professor Marrafon, por isso eu não vou me estender tanto, a questão da validade e efetividade como categorias distintas entre si, mas também a existência e vigência das normas, né?
afastando da teoria do direito as ideias do positivismo jurídico puro kelseniano, de caráter descritivo, acrítico, avalorativo e formalista, né, que se encontra na ciência jurídica. Podemos afirmar também que um dos postulados do positivismo, que é a identidade entre a existência e validade da norma, sendo que esta validade dependeria unicamente de sua forma de produção, né, o quem e o como é produzido a norma, por exemplo, e, desta forma, para o positivismo puro, qualquer que seja seu conteúdo, se as normas foram produzidas de acordo com as formalidades exigidas, elas seriam existentes e válidas. A implicação dessa ideia é que a ciência do direito teria como único escopo científico a interpretação das normas, cabendo unicamente uma crítica externa quanto à sua forma de produção. A crítica política, por exemplo, não seria possível neste cenário da teoria do direito de cunho meramente positivista. E daí a teoria garantista, né, na teoria do direito, ter a grande relevância, que é justamente ultrapassar essa questão meramente formal, para que também o quem e o como seja o quê, qual é o conteúdo que ali se coloca naquela norma. Essa equivalência do positivismo não se pode sustentar no plano científico diante da existência das normas constitucionais que condicionam e regulam não só as formas de produção legislativa ou da decisão judicial, mas também o conteúdo desta própria produção. Daí a virtual divergência entre esse papel das normas em sua forma e o conteúdo destas, que é político. A ciência política está presente nos mandamentos constitucionais, que, por sua vez, não são meramente descritivos. Neste sentido, o garantismo é um precioso instrumento de aferição do grau de efetividade dos direitos fundamentais inscritos nas Constituições, uma vez que, ao separar o ser e o dever ser da norma jurídica, para poder analisar justamente a sua efetividade, vai permitir avaliar a divergência entre os modelos normativos, né? No caso da Constituição brasileira, com direitos fundamentais e considerada uma das mais avançadas, se formos ver as garantias que são colocadas na Constituição para a realização desses direitos fundamentais. Então, nós teríamos uma Constituição, um modelo normativo extremamente avançado pela previsão das garantias colocadas de efetivação desses direitos fundamentais e, de outro lado, né, a aferição da divergência entre esse modelo normativo e as práticas operacionais, ou seja, as leis produzidas, o conteúdo dessas leis, não só a questão formal, das decisões judiciais, se elas se dão conforme também o conteúdo que se encontra, por exemplo, em matéria de direitos fundamentais no processo, né, brasileiro. Então, ser e o dever ser constitucional, que possibilita também fazer a crítica interna da norma, e não apenas aquela crítica externa que o positivismo puro nos traria. Neste aspecto, o garantismo se apresenta como uma doutrina jurídica que permitiria que medíssemos a legitimidade ou a perda desta legitimidade das normas, mas também da legitimidade ou falta dela das ações dos poderes públicos e privados. Ou seja, também como é que se articula o garantismo, não só fazendo a crítica, tendo a crítica interna dessas normas produzidas, se elas trazem efetividade ou não dos direitos fundamentais, se essas garantias se efetivam na prática, mas também se colocando, aí seria um terceiro sentido, profundamente imbricado os dois primeiros, que é justamente de fazer com que nós consigamos perceber se efetivamente, do ponto de vista do normativo do direito válido, nós estamos com um direito legítimo ou ilegítimo, ou seja, um direito autoritário, efetivado, ou um direito que está de acordo com o conteúdo democrático da Constituição. Um terceiro sentido do garantismo, e profundamente imbricado, como eu falei antes,
nos dois primeiros, seria o de se constituir também como uma filosofia política ao exigir do Estado e do direito vigente uma legitimação com base nos direitos fundamentais e suas respectivas garantias. Desta forma, representaria uma outra face do constitucionalismo, ou seja, se representaria um fundamento de uma teoria da democracia constitucional que exige a criação de vínculos, obrigações e limites de todos os poderes, e não só no nível interno dos Estados, mas também a nível internacional. E aqui vale lembrar, não só aos tratados e convenções, mas com o próprio professor Luigi, que os tratados e convenções, eles trazem os direitos fundamentais, trazem várias regras de direitos humanos, mas poucos têm a efetividade de trazer as garantias que possam dar efetivação ou criar institutos que possam dar efetivação aos direitos ali esculpidos. Aqui, dois parênteses, de novo, minha questão da criminologia crítica, vou fazer a crítica especificamente em relação ao Brasil, no que toca à Convenção Interamericana de Direitos Humanos, que entra no nosso ordenamento jurídico, embora tenha discussão constitucional formal de tratado lá do artigo 2º, do parágrafo 2º do artigo 5º, mas que é o que o Brasil adota, né, entra no nosso ordenamento jurídico como direito fundamental e do qual nas nossas cortes, todas elas, mas fazer referência especialmente às cortes superiores, Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, em pouquíssimas decisões nós vemos as decisões ou a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos serem aplicadas ou mesmo consideradas nas decisões judiciais das nossas cortes. De outro lado, também em termos internacionais, e que afeta o Brasil, embora hoje de forma muito menos gravosa, podemos falar, por exemplo, da efetivação ou não efetivação das normas e dos tratados, por exemplo, a questão da fome. Recentemente, a FAO, né, colocou o seu relatório anual sobre a fome no mundo, e no mundo nós temos hoje aproximadamente 845 milhões de pessoas, 845 milhões de pessoas que passam fome no mundo, com todos os tratados e convenções sobre segurança alimentar que nós temos. Esse é um exemplo da não efetivação, ou seja, do descompasso entre o modelo normativo das cartas e dos tratados, por exemplo, que trata da questão da segurança alimentar, e não ter instrumentos de garantias ou não serem efetivados na prática do dia a dia. Então, de qualquer forma, quer dizer, embora, como já venho falando aqui, o garantismo não se restrinja, né, apenas à esfera penal e processual penal, vez que se aplica a todos os campos do direito nos quais incidem os direitos fundamentais e na qual há a questão da constitucionalização dos direitos, ou seja, toca a própria compreensão das democracias constitucionais modernas, hoje o que se percebe é que há uma transferência do campo do político, né, dos debates políticos, para o campo penal. Né? E é na esfera, justamente, das políticas criminais, ou seja, das políticas e da atuação legislativo e do judiciário em relação às decisões, é que nós percebemos, ali é que o garantismo se faz tão importante, para que nós possamos perceber o quanto há de descompasso, pouca efetividade do nosso modelo normativo constitucional com o que nós estamos produzindo em termos de legislação criminal e decisões judiciais. É bem verdade que, no mundo inteiro, nós vivemos um momento que recoloca, como diz Loïc Wacquant, em cartaz o antigo filme do mercado autorregulamentado, substituindo a participação efetiva do Estado econômico e social pela onipresença ostensiva do Estado policial e penitenciário. A transfiguração do Estado-providência em Estado-penitência pressupõe a reafirmação da onipotência predatória do Estado, agora a serviço desse capitalismo de última geração desenfreado.
a manutenção da ordem e da paz pública, ouvem-se clamores por mais segurança, e que, sob a ótica dos, o Loic usa esse termo, zeladores do novo Éden neoliberal, assume a sua face meramente criminal. E, por esta razão, hoje, a discussão política se desloca e se imbrica e se mistura com a questão penal, né? O Estado constitucional de direito se torna um Estado de direito penal. Daí a importância que nós damos e temos que, na reafirmação do garantismo como um instrumento da teoria do direito que obstaculize esse movimento, né, em prol da gerência dos conflitos colocados na sociedade através do direito penal, através do processo penal. Nós estamos vendo, independente de qualquer ideologia, nós estamos vendo, por exemplo, no Estado do Rio de Janeiro, em maior grau, talvez, mas também em todo o Brasil, como justamente a questão das manifestações, ou seja, das demandas que estão sendo colocadas, elas não estão indo a um debate público para que se entenda, ou que se, né, nesses conflitos, como é que vão se colocar, mas estão sendo criminalizados e através de uma repressão policial violenta que corta, né, essa ideia e essa permanência que nós temos no país da violência, de que você extermina o conflito simplesmente aplacando com a pura repressão, sem que você tenha aberto o espaço, né, do debate público e da política pública. Já me encaminhando aqui para o final, e falando um pouco também, de novo, da questão da América Latina, do Brasil, o garantismo, aqui entre nós, que tomou uma enorme relevância, sobretudo nos países, e o Brasil se inclui a eles, recém-saídos da ditadura, países nos quais a discussão sobre a verdade do que aconteceu há poucos anos atrás apenas se inicia, é de fundamental importância, e que nós também, nós somos sempre acusados de misturarmos todas as tendências e todas as teorias, um pouco quebrando, né? Acho que é um processo brasileiro de antropofagia, e nós fazemos essa antropofagia com todas as teorias, seja ela do direito, seja ela política, teorias estéticas, né? Então, talvez pugnando por um processo antropofágico, quebrando um pouco o legalismo e o formalismo, mas pugnando para que a teoria do garantismo seja entendida, sentida e, sobretudo, apropriada por nós aqui, que tanto precisamos efetivar direitos fundamentais prometidos e que, até hoje, eu não enxergo como efetivados. Avançamos enormemente nesse país, avançamos na América Latina, mas ainda estamos no campo das promessas, e que talvez, com o garantismo, né, como teoria constitucional do direito, possa nos trazer de como efetivar, como darmos vida ao conteúdo desses direitos tão bem colocados na nossa Constituição, tão bem garantizados por instrumentos e instituições que estão aí, criadas na Constituição, para que nós possamos efetivar esses direitos fundamentais e que nós ainda não conseguimos dar esta vida. É o que eu tinha a dizer a vocês. Obrigada.